Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus dê vitória, que Deus venha abençoar, nos guardar. E nessa noite nós vamos orar. Magnífico e eterno, querido Deus. Nesse momento, Jesus querido, Pai amado, estamos aqui. Senhor, consciente de que nós estamos numa casa, num teto aquecido. Visita aqueles que estão agora, Senhor, debaixo, Pai, de uma situação terrível. Meu Deus, aqueles que estão agora, Pai, no frio, sem ter um aquecimento. Aqueles que estão agora, Pai, tremendo, enrolado no papelão. Visita esses aí, Senhor, dá graça para eles suportar. Senhor, envia socorro, Pai, da prefeitura dos lugares, que eles venham ser levados para um abrigo. Meu Deus, dá vitória para aquele povo que estão ali sofrendo ainda no Rio Grande do Sul, porque eles não restituíram, Pai, as suas casas, os seus lares. Deus, tenha piedade daqueles em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra de restituição, né? Hoje nós vamos ler uma palavra que está no livro de Neemias. Neemias no capítulo 1, né? Neemias 1. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é forte e eficaz e é verdadeira, né? Aqui no livro de Neemias diz assim: a palavra de Neemias, filhos de Acalia, sucedeu que no ano, né, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Anania, um de meus irmãos, ele e alguns dos judeus, então perguntaram pelos judeus: que restaurarei, e pelos judeus que escaparam, que restauraram do cativeiro. E disse-lhe ao restante que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grandes miséria e despojo, né? Os muros de Jerusalém estão fendendo, as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei e me chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda a aliança, a benignidade para com aquele que ama e guarda os teus mandamentos. Irmãos, nós vimos que, né, estavam ali o povo em Jerusalém, né, quando ele falava no 20º ano, né, ali estava com 20 anos, né, que estava ali o povo sofrendo na Babilônia, e nós vimos que o povo estava ali sofrendo horrores, o povo estava sofrendo grandes misérias, né? Quando o rei Nabucodonosor enviou Jeremias na Babilônia, ali no Jerusalém, ele enviou Jeremias para poder falar dos acontecimentos da Babilônia, que ia acontecer com o rei da Babilônia. Ele usou Jeremias ali, né, para falar que aquela cidade que era tão linda, aquela cidade que era tão populosa, aquela cidade que era destacada, aquela cidade que o mundo em peso vinha para poder olhar a cidade. O povo do mundo em peso vinha ali para visitar Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade muito famosa, Jerusalém é uma cidade, assim, era uma cidade importante, né? Até que quando, né, ali quem construiu o templo em Jerusalém, né, nós vimos que foi o filho de Davi, Salomão. Ele construiu ali ele construiu o templo, né? Foi construído com pedras preciosas,
foi construído ali o templo com, né, ali com bastante o ouro, a prata, foram madeira de cedro para madeira de cedro, e ele construiu ali o templo Salomão, né? E Salomão, ele, além de construir o templo, Salomão, ele ouvia a voz de Deus, né? Assim como nós também ouvimos a voz do Senhor. Só que, irmãos, por ele ouvir a voz de Deus, né? Ele foi um homem que também, ele desobedeceu o estatuto e a lei do Senhor. Ele desobedeceu a voz de Deus, né? Porque Deus, olhando para Salomão, disse: olha, Salomão, não terás para ti outros deuses, não fará para ti, né? Não se curvarás diante deles, não prestarás culto a ele, e não farás para ti, né? Um Deus semelhante, porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus, né? E muitas vezes, irmão, as pessoas passam da frente de Deus, né? Eles não acreditam, né, que Deus teve os profetas ali no passado, né? E hoje não foi diferente. O que acontece? Jeremias foi um profeta que Deus levantou na terra e levou até a cidade de Jerusalém. Chegando na cidade de Jerusalém, aonde Neemias, ali o rei Joaquim, estando ali na cidade, Jeremias profetizou naquela cidade, que vinha ali naquela cidade uma grande ruína e uma grande destruição. Se o rei não se dobrasse o coração para Deus, se ele não buscasse a Deus, se ele não fizesse a vontade de Deus, até ele ia em cativeiro. E muita gente não acreditou. Muita gente não aceitou, achando que ia ali, né? Glória a Deus, sobreviver, ia ter uma sobrevivência. E eles iam ali, né? Eles iam viver, eles iam fazer o que eles queriam. E hoje Deus tem levantado profeta na terra, homens de Deus. Deus tem levantado padre, né, para falar a verdade. Parabéns, viu, padres? Deus tem levantado padre que estão aí falando a verdade e as pessoas não querem, né, obedecer, não querem ouvir, né? Mas aí nós vimos que a oração de Neemias, e Neemias começou ali a orar, né? Neemias, irmão, ele era copeiro do rei, tá entendendo? E ele era homens que estava preso ali na casa do rei Ataxeste. Era rei, mas ele estava preso ali na casa de Ataxeste. E nós vimos que Neemias, ele todo dia ele levava, né, o vinho à presença do rei. Mas antes dele levar o vinho, ele tinha por obrigação de tomar aquele vinho, experimentar. Por quê? Porque naquela época o rei não poderia morrer. Mas se algum copeiro, algum eunuco, tomasse do vinho e o vinho tivesse envenenado, os eunucos, os copeiros podiam morrer, não tinha nenhum problema. Mas na época, nós vimos que Neemias estava ali na casa dele, então nós vimos aqui, né, a palavra de Neemias, filhos de Acaliu. Sucedeu que no mês Quiloeu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, né? Em sua fortaleza. Ele já estava no ano, no 20 anos, ali na fortaleza, né? No 20º, 20 anos. E estava ali na fortaleza, em Suzã, e veio, né, um de seus irmãos, né, que estava ali, glória a Deus, e ele estando ali, na fortaleza de Suzã, que veio Anania. Anania era um dos irmãos, glória a Deus, dos irmãos de Neemias, né? E um de meus irmãos. E ele perguntou, e Judá
Então, perguntando-lhe pelos judeus que escaparam e que restauram do cativeiro. Ele disse, quando ele avistou Ananias, ele falou, meu irmão, dê notícia dos meus irmãos que estão ali, lá na província, em grandes, foram levados para a província. Como estão eles? Dê notícia deles. E quem sabe você foi levado a Lamandaraçu de Cantilai, a uma província, e por você ter sido levado ali para uma província, você está em grandes cativeiro. Glória a Deus. E hoje tem pessoas orando para poder você sair desse cativo, sair desse cativeiro tão terrível, né? Porque ainda tem homens de Deus que não se curvaram. Tem homens de Deus que não se prostraram diante dos profetas de Baal. Glória a Deus, aleluia. E ali nós vimos que ele perguntou, escaparam alguns, restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele disse, sobrou alguém, restou alguém. O que eu quero te dizer nesta noite é que tem alguém ainda orando pelo teu filho que está no cativeiro. É que tem alguém ainda orando, intercedendo por o teu esposo que ainda está no cativeiro. Tem alguém ainda orando pela tua vida, porque você está no cativeiro. E então no versículo 3 diz assim, e disse-lhe os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grandes miséria, desprezo. Olha o que ele disse, olha, o restante que sobraram, que restauram lá da província, estão em grandes misérias, estão em grande despojo. Eles estavam em misérias total, né? Eles foram despojados das suas casas, eles foram despojados das suas propriedades, eles foram despojados do lugar aonde eles nasceram, ali onde eles viveram. Ele foi despejado, despojado. O que é um despojo? Um despojo é quando vem a água, que não, a água lambe tudo, a água lavra tudo, traz lama, destruição, cascalho, sujeira, e a água não deixou nada. Então ali a pessoa ficou em despojo. A pessoa ficou despojada sem ter a casa onde morar, sem ter o seu aconchego do seu travesseiro, sem ter o aconchego, aleluia, da sua cama. Glória seja dado o nome de Jesus. E nós vimos ali, aleluia, glória a Deus. E ele disse, os muros de Jerusalém estão fendendo, e as suas portas queimadas a fogo. Quando ele olhou, meus irmãos, estavam ali os muros, tudo fendendo, os muros estavam caídos. Existe cidade desabilitada, que estão ali os muros caídos, tudo caído. E agora nós olhamos ali, vimos as portas, tudo queimando, tudo pegando fogo. Aleluia! Glória a Deus. E tudo isso, sabe por quê? Por causa da desobediência humana, da desobediência do povo. E aqui nós vimos no versículo 4, glória a Deus, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja só, Neemias, quando ele soube desse estado de miséria lá do povo, que eram irmãos judeus, irmãos de que foram levados lá para a província, quando ele sentiu que Ananias estava falando que ainda o povo ainda estava no estado de miséria, então Neemias, ele chorou, ele assentou, ele começou a lamentar por alguns dias. O lamento de Neemias seria assim, Senhor, por que tudo isso aconteceu?
Senhor, por que esse povo estão sofrendo? Porque esse povo estão passando por essa situação. Porque esse povo, Pai, estão vivendo por essa circunstância terrível. Porque que esse povo, Senhor, está vivendo a essa miséria total. Deus, não dá para o Senhor tirar esse povo dessa miséria. Não dá para o Senhor tirar esse povo dessa situação. Senhor, será que o Senhor pode ouvir a minha oração? Será que o Senhor pode, Pai, atentar para o meu clamor? Então eu penso agora, Pai, ouve agora a minha oração. Então essa foi a oração de Neemias. Ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. E ele teve também jejuando e orando. Né? Tem mães que estão aí olhando, vendo o seu filho numa situação terrível, num estado de calamidade tremenda. E a mãe, ela não quer comer, a mãe não quer dormir. A mãe quer orar, chorar, perguntar para Deus o que foi que ela fez da vida dela, para que o filho dela crescesse e fosse para um caminho desse tão terrível. E tem mãe agora nesse momento lamentando e perguntando por quê, né? O que ela fez, porque ela foi uma boa filha, ela tratou bem os pais dela, ela não pensava que ia sofrer esses danos, ela não sabia o porquê que o filho dela estava passando por aquilo ali. Será que eu errei? Será que eu fiz mal à minha mãe e meu pai? Isso aí é um lamento. Igual Neemias estava lamentando, chorando e jejuando por alguns dias. Tem mãe lamentando, tem mulheres aí lamentando. O que foi que eu fiz, né, para ter um casamento dessa forma? Um marido que não olha para mim, um marido que não me enxerga, ele não dá importância para mim, um casamento sem valor, uma família que não tem, aleluia, não tem comunhão, uma família que são desunida, uma família que a gente não vê o irmão ter comunhão com aquele irmão, uma família que você vê irmão brigando só com o irmão, uma família que você vê pai só brigando com o filho, distratando o filho distratando o pai. E a mãe começa agora a lamentar e perguntar: o que foi que eu fiz? Será que eu sou uma pessoa, uma mãe ruim? Será que eu sou uma mãe mal para o meu filho me tratar dessa forma? Glória a Deus. E Neemias continua ali chorando, planteando por alguns dias. E teve ali chorando de verdade, orando. Tem mãe aí que está chorando, planteando pela sua filha. Tem mãe que pergunta assim: por quê? Aleluia, o que foi que eu fiz para minha filha me dar esse desgosto? Por que que a minha filha saiu de casa? Por que que a minha filha fez isso? Por que que a minha filha está vivendo com pessoas ruins? Por que que a minha filha está vivendo com pessoas más? Por que que ela não ouviu meus conselhos? Porque se o povo, irmãos, tivesse ouvido os conselhos de Neemias, se o povo tivesse ouvido os conselhos de Jeremias, o povo não estava sofrendo, o povo não ia a cativeiro, o povo não ia ali se render ao Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E ali tem mãe chorando que seu filho está agora preso, né? Eu fui uma mãe boa, eu nunca respondi meus pais, eu nunca tive dando desgosto para minha mãe. Hoje eu vejo meu filho atrás das grades, hoje eu vejo meu filho preso, hoje eu vejo meu filho, né? Por que que meu filho foi fazer isso? Por que o meu filho tomou essa atitude? Por que o meu filho praticou esse crime? Por que o meu filho fez isso com essa moça? Por que o meu filho fez aquilo outro? Por isso, jovem, por isso nós temos que vigiar. Temos que vigiar porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não sabemos da atitude de ninguém. Não sabemos da procedência maligna do coração de ninguém. E ali nós não sabíamos qual era o plano de Nabucodonosor com o povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles ficaram pecando, ficaram criando ira ao coração de Deus. E quando Deus se ira, Deus não quer nem saber. E aqui no versículo 5 diz assim: olha,
Não, no 4 ainda, no versículo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei-me, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Já lemos. É o versículo 5. E disse: ah, Senhor, quem? Neemias. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com o seu mandamento, para aqueles que guardam o seu mandamento. Veja só. Agora, Neemias disse: ah, Senhor Deus. Como que diz assim? Ah, Senhor, eu não sabia que ia ser dessa forma. Ah, Senhor, eu não sabia que nós íamos passar por essa trajetória. Ah, Senhor, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha feito isso, Senhor, né? Mas não adianta chorar, muitas vezes com leite derramado, né? E aqui nós vimos que ele disse: ah, Senhor, ah, Deus, disse: ah, Senhor meu Deus dos céus, Deus grande, porque o nosso Deus é grande, terrível, que guarda o conserto, que guarda a benignidade, quer dizer que guarda a bondade, né? Para aqueles que tu ama e guarda os teus mandamentos. Ele disse: olha, Senhor, porém agora, né, estejais, ele disse, pronto agora, pois estejais pronto. Já estão, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração deste servo que ora, né? Ele disse: Senhor, serão que agora estarão abertos os teus olhos? Muitas vezes, irmão, nós oramos e dizendo assim: Senhor, se o Senhor não me der aquele casamento, eu não vou mais para a igreja, né? Se o Senhor não me der aquela porta de emprego, eu não sirvo mais ao Senhor. Se o Senhor não me der isso, se o Senhor não fizer isso, Deus não é obrigado a fazer nada. Deus, ele não tem obrigação de fazer nada. Não tem, Deus não. Olha a oração de Neemias. Ele disse: Senhor, estejais, pois, atento, né? Aberto os teus olhos e atento os teus ouvidos para ouvir a oração do teu servo, né? Ele queria, Neemias, que Deus, ele ouvisse a oração dele e que o Senhor ficasse atento a ouvir a oração que ele estava ali fazendo. Glória a Deus, para que ele fosse ouvido e para que Deus tivesse misericórdia dele e que Deus atendesse ele pelas misericórdias, né, que ele tem que orar para o Senhor fazer. E ele perguntou para Deus: será que estás, Senhor, atento, Senhor, aos seus ouvidos, ó Pai? Será que estás, Senhor, aberto os teus olhos, meu Pai, a ouvir a oração do teu servo? Porque agora Neemias chorava, Neemias planteava, Neemias não queria mais o povo sofrendo. Neemias, ele não queria ouvir aquele povo lamentando. Neemias queria ver o povo bem. Neemias queria ver aquele povo, aleluia, sendo, né, restituído, sendo agora visitado, sendo agora contemplado. Quem sabe agora nesse momento, aleluia, você não tem falado com Deus dessa forma: Senhor, será que agrado a tua presença? Será que o meu jeito de eu falar com o Senhor tem sido agradável? Será que as minhas atitudes são assim a vontade do Senhor? Ou será que eu estou fazendo as coisas, Pai, sem ser a tua vontade, sem ser né, a hora do Senhor? Então eu peço a Deus, né, que o Senhor venha me escutar, venha me ouvir, porque muitas vezes nós queremos que Ele venha fazer, mas não explicamos e nem colocamos, não se impor a posição que Deus quer. Muitas vezes Deus não quer naquela posição. E aqui diz assim, ó:
Eu hoje faço, o 7, perdão, né? Ele disse, né? É assim mesmo ainda. E eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, o teu servo, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos e cometemos contra a ti, e também eu e a casa de meu pai temos pecado. Muitas vezes nós temos pecado contra Deus, nos corrompido diante de Deus. E ele estava orando para que Deus, né, viesse libertar-nos do pecado maligno, da sujeira imunda, né? E ele dizia, Senhor, eu também pequei, eles e eu, mas agora, Senhor, tem misericórdia. Tem momento, irmão, que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós não somos santos, não. Nós pecamos, corrompemos e muitas vezes queremos que Deus se agrade da maneira que nós vivemos, da maneira que nós fazemos. Então nós não podemos agir de maneira sujeira. Nós não podemos agir do nosso modo, da nossa vontade. Temos que atentar, ouvir a voz de Deus. E temos que tão somente perguntar para Ele, o Senhor aceita dessa maneira? O Senhor quer dessa maneira? O Senhor, meu Deus, vai me aceitar desse modo? Não é pensar que Deus vai nos aceitar de todas as maneiras. Sujo, lambuzado de porco na lama. Sabe, você vai lá, se lambuza na lama, se suja na lama, se emporquia todo na lama. E depois você quer que Deus venha te ouvir. Depois você quer que Deus venha te salvar. Depois você quer que Deus venha te escutar. Deus não pode escutar. A Bíblia diz que Deus ouve o pecador, mas aborrece do pecado do pecador. Deus ama ele, mas Deus não ama o pecado. Muitas vezes a pessoa está aí, ó, na sujeirada terrível, e quer que Deus venha ouvir ele, orar, e quer que Deus atentamente venha responder. Não, primeiro nós temos que dobrar o joelho e dizer, Deus, isso é do Senhor? Deus, essa é a sua vontade? Se não for, Deus sopra, joga por terra da minha vida, do meu viver. Não deixa eu viver uma vida de imundícia, uma vida sem esperança, uma vida sem solução. Muitas vezes a pessoa está vivendo aí uma vida sem esperança, uma vida sem solução. O diabo tentando dar uma rasteira, tentando levar para o pecado, para a imundícia do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, ele traz divisão entre o homem e Deus. O pecado, quando o homem se suja, quando o homem se emporquia todo, fica difícil Deus falar com essa pessoa. É difícil Deus falar com o homem debaixo do pecado, debaixo das extremas imundícias dos pecados. Glória a Deus. E aqui no versículo 7 diz assim, de todos nós corrompemos, né, e corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem o estatuto, e nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Veja que aqui Neemias está dizendo, ninguém guardou o teu mandamento, ninguém obedeceu a ti, ninguém quis atentar para ti, para poder guardar os mandamentos. Nós não quisemos obedecer, nós não quisemos obedecer o mandamento de Moisés, mas Moisés mandou o homem estar atento, aberto os olhos para sair do pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele traz maldição na vida do homem e da mulher. O pecado faz fechar as portas para o homem e para a mulher. Quando você vê, tem pessoas que pecam e nunca quer sair do pecado, mas ele quer ser abençoado. Deus às vezes dá corda para a pessoa ali, deixa ela à vontade, solta a corda, e ele vai para onde ele quer. Sabe assim que solta a corda? Já viu quando o peixe está no anzol?
O peixe, você vai lá, coloca a isca, ele morde a isca, e aí ele fica preso no anzol. Para você não quebrar a linha do anzol, e para você não perder o anzol, você vai dando corda pro peixe. O peixe vai lá. Aí o peixe vai cá. Quando ele cansa um pouco, você puxa. Aí quando você vê que ele está quase quebrando o anzol, aí assim é Deus. Deus, ele te pega pelo anzol. Aleluia. Quando você pensar que ele está só te dando corda, está só te deixando à vontade, está só deixando você ali, entendeu? Porque quando Deus puxar o anzol é de uma vez. Aleluia. Quando Deus puxar o anzol, ele não tem misericórdia quando ele puxar o anzol. Ele vai deixando o homem fazer o que ele quer. Ele vai deixando ele à vontade. Glória a Deus. Mas quando Jesus começa agora a puxar a corda da ovelha, a ovelha tem que vir para onde Deus quer. A ovelha tem que chegar onde Deus quer. A ovelha tem que obedecer a Deus. É dessa forma. Talvez você esteja dizendo aí, eu tenho orado tantos anos, eu não vejo nada acontecer na minha oração. Eu tenho orado tanto para Deus salvar meu filho. Até hoje, quanto mais eu oro, mais o meu filho entra na cachaça. Deus está dando corda. Quanto mais eu oro, mais o meu marido me esculhamba. Meu marido, ele faz tudo errado. E eu não vejo meu esposo andar comigo de ombro a ombro na casa de Deus. Calma. O Senhor está dando corda para ele. Vai chegar uma hora, como diz lá no livro de Jó, né? No capítulo 10, que o Senhor tem um anzol de pegar Leviatã. O Leviatã, ele é um peixe grande. O Leviatã não se pega com qualquer anzol. E Deus está deixando você à vontade. Deus está te dando corda, porque quando Deus puxar, vai ser de uma vez. Viu? Aleluia. Aí no instante vem tudo para a casa de Deus. Vem marido, vem tudo. Rapidão vem para a casa do Senhor. Aqui no versículo 8 diz assim: lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgrirei e vós espalharei entre os povos. Além de ele transgredir, aleluia, ele ainda espalhou o pecado entre o povo. Além daquele povo transgredir contra a lei de Moisés, além daquele povo transgredir, aleluia, eles ainda espalharam o pecado. Aleluia. Tem pessoa que além de não dar ouvido à voz de Deus, além de não querer estar na presença de Deus, ainda transgride a lei, transgride ali o pecado, e ainda espalha o pecado para um, para outro, para um, para outro. E Deus está só olhando, Deus está só observando, né? Tem hora que você pensa que Deus não está ouvindo a sua oração. Tem hora que você pensa que Deus já não quer mais te ouvir. Deus já te esqueceu, mas Ele não te esqueceu. Ele está ouvindo, Ele vai chegar junto. Não pense que vai ficar da maneira que está, porque do jeito que está, não irá ficar. E aqui diz assim no versículo 9, glória seja dado o nome do Senhor. E vós convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. E então, ainda que os vossos rejeitos, e esteja na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei em lugares que tenho escolhido para lhe fazer habitar em meu nome. Ele disse: olha, ainda que eu transgredirei, que transgredi a tua lei, né? Ainda que ele disse: vós convertereis a mim, glória a Deus, convertereis a mim, glória seja dado o nome do Senhor. O Senhor dizendo, né, para ele: convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, glória a Deus, e os meus mandamentos, e cumprirei. Aí o Senhor disse: se tu convertesse a mim e guardaste os meus mandamentos, aí o Senhor disse: agora eu cumprirei
O quê? Ele disse, mesmo que estejais desligado do cabo do céu, eu ligarei ele no cabo dos céus e farei com que ele habitará em lugar seguro. O que é que Deus faz? Quando você ouvir a voz de Deus, que você temer a voz de Deus, aí Deus vai começar, aleluia. Eita Deus vai começar a agir na tua vida. Deus vai começar a envergonhar os teus inimigos. Deus vai começar a botar os teus adversários. Nem vai conseguir olhar para a tua cara. Não vai conseguir olhar no teu rosto. É só você converter-me a mim. Aleluia. Guardareis os meus mandamentos. E verás tu o que eu vou fazer. E saberás tu como eu vou fazer na tua vida. Guarda o meu mandamento. Obedece a minha palavra. Faz como eu te mando. E tu verás como vai ser. Verás tu como vai ser sucedido, bem sucedido na terra. Bem sucedida na terra. Verás tu como tu vai ser na face da terra. Mas guarda o meu mandamento. Guarda a minha lei. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Porque, irmão, os olhos da gente, se a gente deixar cair um cisquinho, dói. E é capaz de ficar inflamado. Imagina, assim é a palavra de Deus. Não te contamina, se posiciona. E chega aos pés do Senhor. E Deus chegará a ti, Darabachai de Cantanaia. Tu verás que o Senhor é Deus. Tu saberás que o Senhor, aleluia, está contigo. Glória a Deus, aleluia. E ele disse, e farei habitar na tua vida o meu nome. O nome do Senhor será habitado na tua vida. O nome do Senhor será habitado, aleluia, em situações difíceis. E olha o que diz no versículo 10. E ele, o teu servo, e o teu povo, que restauram com a tua grandes força e com a tua fortes mão. Ele disse, o teu povo, eles são os teu povo. Eles são o seu servo, que Neemias dizendo, depois que Deus falou. Aí agora Neemias responde, eles são os teus servos. Aleluia. E os teu povo, Senhor. Ele é o teu povo, Senhor. Ele é o teu servo, Senhor. Aleluia. E resgatarei com tua grande força. E aí o Senhor disse, e eu resgatarei com a minha grande força. Glória a Deus. Vou resgatar com grande força. Vou resgatar com as minhas mãos fortes. Não importa onde ele está. Se ele está vivendo há mais de 3 anos na rua, mendigo, com cabelo enrolado, sujo, porco, não importa aonde ele estiver. Eu vou lá e resgato com a minha forte mão. Não precisa se preocupar. Eu sou Deus. Aleluia. Eu tenho poder para resgatar, se me obedecerdes. Aleluia. E aqui diz no versículo 11. Aí foi quando Neemias agora responde. Senhor, rejeita, pois, atento os teus ouvidos, a oração do teu servo, e a oração do teu servo que deseja temer ao teu nome, e fazer, pois, prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. E então era eu copeiro do rei. Aí ele agora, Neemias agora ele se abre com Deus. Tem pessoas que se abrem com o homem, mas não se abrem com Deus. Tem pessoas que ele fala tudo para os outros, mas não fala para Deus. Então Neemias agora, ele se abre com Deus, ele abre o coração para falar com Deus. E ele disse, olha, Senhor, Senhor, ele dizendo, Neemias, estejais, pois, atento à oração do teu servo, que hoje faço, Deus, perante ti,
noite, ele começou agora a abrir o coração, ele começou agora a fazer confissão para Deus, e olha o que ele disse, aleluia, a oração do teu servo, que deseja temer ao teu nome, ele disse, eu desejo temer o teu nome, Senhor, pois ouve, eu desejo temer o teu nome, e faço, e ele diz assim, faça prosperar hoje o teu servo, ele disse, faça prosperar hoje o teu servo, aleluia, faz o teu servo prosperar hoje, aleluia, glória a Deus, pois ele disse, olha, porém, este homem, então era eu, ele disse, está vendo este homem, então era eu o copeiro do rei, então Senhor, né, quando nós abrimos o coração para Deus, quando nós fizemos confissão do nosso pecado, quando nós reconhecemos a situação, quando nós dissemos que errou, quando nós dissemos que pecamos contra a Deus, então ele, aleluia, ele disse, então eu era esse o copeiro do rei, ele vivia ali preso, aleluia, na casa de Artaxerxes, ele estava ali preso há muitos anos, e ele não tinha liberdade, ele era escravo, copeiro do rei, ele tinha que viver ali dentro do palácio, ele não tinha liberdade, era homem ainda que estava a serviço do homem. Quantas pessoas que estão aí presos, que ainda estão a serviço do homem, e não tem ainda condição de uma liberdade, mas Deus hoje disse, eu te libertarei, eu te dou liberdade. E olha aqui, diz assim, né, e sucedeu, pois no mês, né, de Suzã, o ano 20º do rei Artaxerxes, e que estava posto vinho diante dele. Eu perguntei o vinho e dei ao rei, e porém eu nunca estiveram triste diante dele. No versículo 2 de Neemias, capítulo 2, versículo 1 de Neemias, diz que aí Artaxerxes vem agora, ele pega a taça do vinho, ele leva na presença do rei, e quando ele agora está ali na presença do rei, ele toma o vinho, ele passa para o rei o vinho, e ele diz que nunca estaria triste diante do rei. Aleluia. No versículo 2 diz assim, e o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? E não é isto, senão tristeza de coração. Então temi de sobremaneira. Quando ele deu ali a taça do vinho para o rei, aí ele olhou para ele e disse, Neemias, estás tu triste, ou doente, porque teu rosto está abatido? Então ele disse, estás tu doente? E ele disse, rei, nunca antes estive doente, mas senão tristeza de coração, porque ele estava triste de ver o estado de calamidade, o estado de miséria, o estado triste diante, né, daquele povo que estava vivendo ali na província em grande miséria. E aqui nós vimos, para a glória de Deus, no versículo 3 disse assim, e disse o rei, viva, ele disse, e então disse ao rei, viva, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto, dando a cidade e lugares do sepulcro dos meus pais assolada, e todos sendo consumido as suas portas em fogo. E ele ali chega para o rei e diz assim, viva o rei para sempre, né?
como eu não estaria triste, rei, né? Vendo ali a cidade, lá no sepulcro dos meus pais, né? A cidade destruída, os muros, as suas portas pegando a fogo, os muros fendendo. Como eu não poderia estar triste, rei? Eu só poderia estar triste, né? Ele falando para o rei: quantas pessoas estão agora aí, triste, de cabisbaixo, querendo muitas vezes desistir de tudo, chutar o balde, sair sem dar direção para nenhum lugar, sair quieto, escondido, não ter nem comunicação com ninguém. Mas ali no versículo 4 diz assim: porém me disse que me pedes, o rei falando, o que me pedes agora? Então o rei, ao Deus dos céus, e o rei perguntou para ele: o que me pedes agora, Neemias? E no versículo 5 disse-lhe ao rei: se eu for agradar ao rei, e se o seu servo aceitarem em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu, edifique. Ele disse: se eu agradar ao meu rei, e se eu for aceito diante dos teus olhos, eu peço que o Senhor me dê carta para chegar à cidade dos meus pais. Tem momento que quando a gente vai fazer as coisas, não, eu vou e acabou, eu faço, ninguém me pede, não estou nem aí. Não, não é assim não. Ele estava ali na presença de um rei e disse: se eu agrado a ti, meu rei, se eu sou aceito na tua presença, imagina Deus, que é o dono da vida, imagina Deus, que é o Todo-Poderoso, imagina Deus. Nós chegamos para Deus e diz: tem que fazer e acabou. Não. Chegamos para Deus, não respeitamos, não temos respeito com Deus, falamos o que quer, dizemos o que quer. E o Ananias estava na casa de um rei, homem de carne e osso, e disse: se eu for aceito a tua presença, se eu agrado os teus olhos, dê-me carta para chegar na cidade, aleluia, para levantar a cidade, o sepulcro do meu pai que estão ali. E no versículo 6 diz assim: então o rei me disse, estando a rainha assentada junto dele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprovei que a rainha envie-me envie apostadores-lhe eu um certo tempo. E disse-lhe mais o rei: se ao rei parecer bem, dê-me a carta para o guarda da cidade, o guarda da além do rio, para que me permita passar até que chegue em Judá. Ele disse: olha, eu preciso de carta, né? Aí ele disse: quanto tempo dura a tua viagem, né? A rainha estava sentada lá do rei. E quanto tempo tu passarás nesse lugar? Ele disse: mas eu preciso de carta, rei, para passar ali no jardim, né? Porque para passar de uma cidade para outra tinha que ter permissão dos capitães, dos reis. E muitas vezes nós queremos ir, não querem nem saber, vai de qualquer jeito, quebra a cara, né? Depois ali, né, passa situação terrível, aí depois não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para acolher. Temos que pedir a carta para passar de uma cidade para outra. Temos que saber que é o tempo de Deus, se não é o tempo de Deus. Temos que perguntar se essa é a vontade de Deus, se Deus verdadeiramente quer você naquele lugar, se é a vontade de Deus que você chegue até aquele lugar. Eita, aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que estão andando assim de qualquer jeito, como Maria vai com as outras. Não pede a Deus se ele vai fazer uma compra do móvel, se é a vontade de Deus, se ele vai comprar um carro, se é Deus que está permitindo que ele compre, se é Deus que quer que ele vá fazer a compra. Ele vai lá e faz, depois fica devendo, vai para o SPC, né? Estão fazendo as coisas de qualquer jeito. E naquela época ninguém fazia nada de qualquer jeito.
tinha que andar, ele teve que pegar carta, teve que passar a cidade, teve que ir, glória a Deus, passando a cidade, de cidade em cidade, mas ele estava recomendado pelo rei, e ele estava ali com carta de recomendação para o rei. E então fui aos governadores além do rio, e dei-lhe a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo e o chefe do exército dos cavaleiros. Olha, ele tinha que ter as cartas para entregar do chefe do exército do rei dos cavaleiros. Ele tinha que ter que passar, mas não passar de qualquer jeito. O rei fez a carta, ele deu a carta ali para passar, né, Neemias, e foi ali passando de carta em carta, de mão em mão, até chegar, aleluia, no sepulcro da cidade dos pais dele. Quando ele chegou ali naquela cidade, olha quem ele encontrou. Ele encontrou inimigo. Quando você chegar na cidade, não vai ser só alegria, não vai ser só abraço, vai encontrar dificuldade, vai encontrar, aleluia, pessoa para te impedir entrar, vai encontrar pessoa para querer atrapalhar os planos de Deus na tua vida, vai encontrar pessoa para te desanimar. Quando Neemias chegou naquela cidade, Neemias começou ali a edificar os muros, glória a Deus. E quando Neemias chegou a edificar os muros, olha quem foi logo que apareceu. Quem apareceu? Tobias e Sambalate. Para quê? Para atrapalhar. Primeira coisa que vai haver, pessoa para atrapalhar os planos de Deus na tua vida. Primeiro que vai chegar é gente para querer te barrar. Primeiro que vai chegar é pessoa para querer te parar. E começaram ali Tobias e Sambalate a levantar-se contra os muros que Neemias estava levantando. Tem tantas pessoas querendo levantar contra aquilo que você está trabalhando, contra aquilo que você está fazendo. Você não vai encontrar pessoa para te ajudar a erguer os muros, porque Tobias e Sambalate foi para derrubar os muros que Neemias estava erguendo. Tem pessoas que não querem te levantar, quer te abater. Tem pessoas que não querem te ajudar, quer te afundar. Tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas que eu não tenho, ela não tem. Eu não consigo, ela não consegue. Eu não faço, ela também não vai fazer. Mas vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Tobias e Sambalate ficou envergonhado. E assim vai ser o Tobias da tua vida. Assim vai ser aqueles que querem atrapalhar. Aleluia! Você fazer o querer de Deus. Vão ser envergonhados aqueles que querem atrapalhar você. Aleluia, chegar onde Deus quer que você chegue. Aleluia. E eles quiseram atrapalhar, aleluia, a construção, onde Neemias estava ali fazendo aquela construção, fazendo aquela obra. Quantos que vão chegar para impedir? Quantos que vão chegar para parar? Mas vai ser desmascarado, vai ser envergonhado, porque Deus disse, aleluia, que é tempo de exaltação, é tempo de Deus te dar vitória, é tempo de Deus te honrar na terra, é tempo de Deus chegar até você, e o Senhor está chegando já, aleluia, glória a Deus, para te dar vitória. Pessoa que vai querer botar os pés na terra, porque quando ele construiu de dia, de noite, vieram Tobias e Sambalate para derrubar os muros. Aleluia. Tem pessoa tentando te derrubar aí, varão. Tem pessoa tentando te derrubar, varão. Mas não vai conseguir, não. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai tirar a capa. Deus vai derrubar as máscaras. E você vai chegar sã e salva. Você vai chegar para a glória de Deus a cantar um hino de vitória. Porque é assim que Deus vai fazer na tua vida. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Né? Que Deus venha abençoar esse trabalho, essa palavra. Eu espero que essa palavra chegue até a você e ela venha surtir efeito na tua vida, na minha vida. Amém? Tenha uma boa noite, muito obrigado e fique na paz do Senhor Jesus até a próxima. Amém? Deus abençoe.